Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo insights, provocações, te ajudando a tomar a sua própria decisão, construir a sua própria opinião a partir dessas nossas mentes brilhantes aqui dos nossos convidados. E para bater um papo com vocês hoje, quebrando um pouquinho a linha de M&A dessa semana, a gente vai trazer um outro assunto que eu sei que vocês gostam, então a gente preparou com muito carinho. Nós vamos falar hoje com a Maria Fernanda Violatti, vamos falar um pouquinho sobre fundos imobiliários. O que esse ano de 2025, que a gente tem conversado aqui, de todas as dificuldades, as incertezas e as formas de lidar com essas incertezas, traz aí para o universo dos fundos imobiliários. Um prazer recebê-la aqui no Você com Dinheiro mais uma vez. Eu que agradeço, Felipe, um prazer estar aqui, um prazer participar e falar desse assunto que eu também amo tanto. E agora o ano de 2025 promete, a gente tem bastante assunto aqui para falar, como que vai ficar a classe dos fundos imobiliários nesse cenário que eu diria que está um pouquinho diferente de 2020, do início de 2024. Eu conversei com alguns convidados, alguns amigos de mercado. Em 2024, a gente tinha um cenário de incerteza otimista. Então, esperava-se que os juros fossem cair, esperava-se uma reestruturação de mercado americano, uma economia voltando para o lugar. E agora, em 2025, a gente entra com as mesmas incertezas, mas com um pouquinho menos de otimismo desses indicadores convergindo. E a gente olha para uma curva média apontando Selic na casa de 15% ao ano ao longo do segundo semestre. Como sobrevive investimento em ativo real nesse universo? Uma boa pergunta. E eu acho excelente a maneira como até você começou apresentando, porque faz toda a diferença, inclusive essa perspectiva e essa visibilidade, não só para a classe, mas para o cenário macroeconômico, e sim a performance e até as expectativas da classe estão muito associadas com a nossa visão para o cenário macroeconômico. Então, quando a gente começou o ano de 2024, a gente realmente estava numa taxa de juros elevada, porém com uma visão otimista, porque a gente tinha começado um ciclo de queda de juros em 2023, no segundo semestre de 23. Então, o início de 24 era o início que a gente estava visando uma redução, uma performance positiva para a classe dos fundos imobiliários, ofertas eu diria, aquecidas. Então a gente via ofertas primárias dentro da classe, num momento também que estava com uma perspectiva de redução, muito provavelmente a gente tinha uma expectativa da taxa de juros ter chegado aos 9% em 2024, enfim. Então tudo isso dito, a visão era positiva para a classe. E agora a gente está entrando também em 2025 com 2 dígitos, mas a grande diferença desses 2 dígitos da taxa de juros é que o que é a visão daqui para frente. E a visão daqui para frente, como você mesmo disse, ela não é uma visão muito favorável para a classe. Não só para a classe, mas para a conjuntura do cenário macroeconômico como um todo. E aí, ponto na última reunião do Copom, a gente teve um aumento da taxa de juros Selic num patamar mais elevado do que os aumentos anteriores. A gente teve de 1 ponto percentual e agora já mapeado 2 novos aumentos de 1 ponto percentual também. E isso traz, claro, uma perspectiva muito mais pessimista. Então, enquanto a gente começava 24 com expectativas de quedas, a gente não sabia a magnitude, mas a gente tinha aquela expectativa, será 0,5? Será que, como que vai ser essa queda? E era uma queda mais gradual, enfim, até que a gente teve ali realmente um momento onde teve uma necessidade de estabilização da taxa de juros, e no finalzinho de 24 a gente já começou a ver essa subida novamente da taxa de juros Selic, o que foi necessário. E agora, justamente por termos um contexto e um cenário bem diferente nos âmbitos, tanto no âmbito fiscal, a gente tem aqui também uma pressão inflacionária, tudo isso dito, a conjuntura macroeconômica está diferente. A perspectiva, então, para a Selic realmente é essa, A gente tem ouvido muito falar sobre os 15%, algumas casas de análises também, alguns economistas falando de 15,5% da taxa de juros Selic. E aí, vamos lembrar que uma taxa de juros Selic num patamar mais elevado,
a gente costuma ver Selic sobe, fundos imobiliários têm maior pressão nas suas cotas, consequentemente a gente vê uma maior volatilidade, os preços caindo, então é uma correlação negativa. E com essa taxa de juros, é muito importante também falar, né, a taxa de juros de longo prazo, a taxa de juros real, porque ela norteia muito o investidor e ela está em patamares muito elevados. Então, isso faz com que seja, eu diria que talvez difícil uma permanência de uma taxa de juros real nesses patamares tão elevados por um prazo longo. Então, eu acho que, eventualmente, a gente vai ter uma economia convergindo, isso vai reduzir, até porque, então, esse argumento que eu estou usando aqui agora é o argumento que sustenta também a atratividade da classe dos fundos imobiliários, porque, principalmente perante esse cenário que eu estou falando aqui, que é um cenário mais desafiador, é um cenário que exige maior cautela para as decisões, para a escolha dos fundos, para colocar no portfólio do investidor, mas, ao mesmo tempo, Felipe, aquilo que eu falei, a taxa de juros de longo prazo, a curva, ela não vai ficar aberta nesses patamares por um período tão longo, né? Espera-se assim. E isso dito, eventualmente a gente vai começar a ver uma queda. Eventualmente essa inflação vai ser contida, vai converger mais para a meta. Eventualmente a gente vai ter um cenário de melhora. E aí, nesse cenário, a gente começa a ver realmente também uma recuperação da classe. Então, um ponto muito importante é a gente tem que lembrar que a classe dos fundos imobiliários, a gente está falando de renda variável. E quando a gente fala de renda variável, e principalmente aqui essa classe que tem uma correlação negativa com a taxa de juros Selic, o cenário macroeconômico tem sim um impacto decisivo para a performance e comportamento. Ao mesmo tempo, que eu já vou até antecipar aqui algumas coisas, mas ao mesmo tempo que a gente está falando de cenário macroeconômico, de impactos, principalmente nas percepções das pessoas, dos investidores, percepções relacionadas à confiança, ao cenário de mercado, a tudo isso, a gente está vendo um comportamento diferente do mercado imobiliário, dos imóveis diretos. Então, isso é até um ponto de discussão interessante também, porque eu diria que está até um pouco descompassado. Existe uma valorização desses imóveis? Além de existir uma valorização dos imóveis, na verdade, assim, eu não diria exatamente valorização, mas eu diria que quando a gente está falando de fundos imobiliários, cenário macroeconômico é importante e também a atividade econômica. E a atividade econômica, ela nada mais é do que, por exemplo, os indicadores operacionais. Então, quando a gente está olhando, como que tá? A gente está numa crise econômica? Como é que é o comportamento? Então, os indicadores operacionais, os imóveis, por exemplo, de shopping centers, eles estão melhorando as suas vendas, o fluxo de pessoas, os aluguéis, eles estão tendo repasses positivos para os proprietários dos shoppings, eles estão conseguindo aumentar esses aluguéis. Então, nos últimos, eu diria que o último ano e até os últimos anos, a gente viu uma melhora significativa dos indicadores operacionais. Então, a gente tem visto, sim, que está fomentado. Então, a gente olha para o segmento de logística, recentemente bateu uma das menores taxas de vacância do segmento como um todo. Então, assim, está, entre aspas, aquecido, diferente do que é essa percepção do cenário macroeconômico. E até essa necessidade de uma política monetária mais restritiva é justamente também para conter a economia que está aquecida. Então, a gente está falando de uma economia aquecida, de o que basicamente o que está dentro do seu fundo imobiliário, muito provavelmente, claro que tem que ser feita essa análise de portfólio, entender no detalhe, né, que isso é importante, mas, no geral, os imóveis que estão dentro dos fundos imobiliários, eles estão performando bem ou estão indo bem com seus indicadores, dada essa conjuntura econômica. Mas, ao mesmo tempo, os indicadores macroeconômicos, inflação, essa necessidade de uma política monetária mais restritiva, aumento de taxa de juros Selic, tudo isso leva a classe dos fundos imobiliários, ou seja, o pacote, quase que a casca do que esses imóveis estão dentro, ter uma percepção mais negativa, porque a gente está falando desse ativo que é listado em bolsa e é uma renda variável, e por essa percepção um pouco mais negativa, a gente acaba vendo essa pressão nas cotas. Então, a gente viu em dezembro os fundos imobiliários alcançando patamares com quedas significativas e irracionais, porque justamente a gente está falando do imóvel. E aí, o seu ponto,
a valorização do imóvel, na verdade, o preço do metro quadrado do imóvel, com essas quedas do preço das cotas, ou seja, com essa oscilação e essa volatilidade maior em dezembro, a gente viu alcançando ali patamares baixíssimos. Ou seja, o patamar do preço do metro quadrado não alcançava nem mesmo o custo de reposição. O custo de reposição é quanto que me custa para desenvolver um ativo similar a esse. E a gente sabe que o risco de um desenvolvimento é diferente de um risco de um imóvel pronto. Então, muito provavelmente, o imóvel pronto tem um preço mais elevado. E no caso, os imóveis prontos estão, né, diversos deles, sendo negociados com preços por metro quadrado muito abaixo do custo de reposição. Então, na minha visão, esse cenário traz muitas oportunidades. Mas eu gosto sempre de lembrar que o cenário também exige cautela. Eu lembro de ver fundo imobiliário, por exemplo, tem prédio em São Paulo, uma região que se você vai lá e compra o imóvel, a gente está falando de 18, 20 mil metros. Quando você faz a conta, justamente, o número de metros quadrados detidos pelo fundo, o valor de mercado do fundo, a gente estava encontrando 7, 8 mil metros. Veja o tamanho do descolamento, né? Tinha muita discrepância, isso é muito importante, é ótimo ponto, porque justamente regiões como Faria Lima, a gente tem visto fundos que têm imóveis com exposições em regiões consolidadas, grandes centros de negócios, que por causa que esses imóveis estão dentro desses fundos, tem essa volatilidade, o preço da cota alcançou patamares. Olha, a média de desconto dos fundos de lajes corporativas que estão dentro do IFIX alcança quase 40%, Felipe. É algo assim expressivo. E aí, hoje, se a gente olha justamente esses preços do metro quadrado, tem alguns que estão muito abaixo até da metade do que valem. Se a gente fosse comprar, né? Então, primeiro, se a gente tivesse o capital suficiente necessário para adquirir, digamos, uma laje na Faria Lima. Se você fosse lá, diretamente investidor, comprar esse imóvel, você não conseguiria pagar os preços que estão sendo negociados dos fundos imobiliários. Você teria que desembolsar quase que o dobro ou muito mais nessa ótica que a gente comentou aqui. E aí, esse racional também está funcionando para os fundos de logística. Eles têm um desconto relativamente menor se comparado aos fundos de lajes corporativas, que eles estão com desconto hoje de aproximado, a média dos fundos que compõem o IFIX, tá? De 28%, mas ao mesmo tempo, o custo de reposição, como eu comentei, os imóveis hoje, a depender da seleção dos fundos, estão muito abaixo do custo de reposição, estão negociando ali R$ 2.700, R$ 2.700, que é bastante abaixo do custo para repor esse ativo. Então, existem oportunidades, tem que saber ser seletivo e fazer boas escolhas. E aí existe aquela máxima de real estate, né, do mercado imobiliário, que é location, 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 né? Então, pessoal, localização aqui é muito relevante, importante em cenários, né, macroeconômicos mais desafiadores. É importante observar isso, porque com certeza o desempenho desses ativos está muito associado à localização. Estamos batendo esse papo com a Maria Fernanda Violatti, falando sobre fundos imobiliários, falando sobre as perspectivas dessa classe de ativo para 2025, mas naturalmente também vamos tentar arrancar alguma diquinha aqui, o que ela está olhando de oportunidades excepcionais dentro desse universo. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com a Maria Fernanda Violatti, falando sobre fundos imobiliários, sobre as perspectivas para 2025, os desafios, os pontos de atenção e naturalmente buscando aquela diquinha, né? E a gente está conversando aqui bastante de fundo imobiliário, mas tem uma primeira grande divisão entre os ativos que muda bastante a leitura de momento, né? Que tem os fundos de tijolo ali, que a gente, de fato, é o ativo de real estate, que a gente está trazendo a valor presente, fluxo de caixa futuro de aluguel. Mas tem os fundos chamados fundos de papéis, que são, de certa forma, fundos de crédito privado, ainda é renda variável, porque está negociado em bolsa, ele tem uma reprecificação, mas é um fundo de crédito privado essencialmente. O que eu queria trazer aqui de pergunta? Como é que a gente está
olhando os fundos de papéis, né? O que a gente tem de oportunidades aí, e os desafios também, dado que quando muitos dos títulos foram emitidos no cenário de juros mais baixos, e eventualmente você monta seu projeto considerando a curva de juros do momento. E às vezes você coloca ali um projeto que está no limite de se pagar. Dá para esperar a inadimplência desses fundos de papéis aí? Excelente pergunta, Felipe. Olha, ponto importante. Vamos lá, começar do zero aqui. Você tocou num ponto importante, né? Eu comentei no bloco anterior que fundos imobiliários têm uma correlação negativa com a taxa de juros Selic, ao passo que os fundos de tijolos realmente têm esse comportamento. A gente vê que tem uma descorrelação aqui, uma correlação negativa mais forte. Agora, quando a gente vê os fundos de papéis, geralmente eles têm uma correlação mais positiva, eu diria, com esse aumento aqui com a taxa de juros. Ou seja, quando a gente vê um cenário de aumento da taxa de juros Selic, essa classe ela também passa a ter dividendos mais robustos, ela passa também a apresentar performances mais favoráveis, porque a gente está tendo uma política monetária contracionista para conter a inflação. E os papéis, né, os certificados recebíveis imobiliários que estão dentro dos fundos de papéis, eles são, na sua maior parte, indexados ou em inflação ou em CDI+. E aí, nessa conjuntura de uma pressão inflacionária mais elevada, dada a necessidade de uma política monetária contracionista, a gente vê justamente que eles repassam mais essa inflação nos seus dividendos, então eles acabam sendo dividendos mais robustos, e isso também vale para a taxa de juros Selic. E aí o ponto importantíssimo que você falou, porque quando essas dívidas foram contratadas, muito provavelmente o tomador dessa dívida, ele estava com um cenário, com uma curva totalmente diferente. E num cenário que a taxa de juros ela tem um aumento, a gente está falando de CDI+, ou seja, esse aumento acaba pressionando as margens desses tomadores do crédito. E esse tomador do crédito, ele acaba tendo um cenário que a dívida, ele tem que pagar mais mensalmente, entre aspas, ou seja, isso vai encurtando, reduzindo ali a margem que ele tem, e claro que é um cenário que pode sim trazer maiores inadimplências. Mas aí eu te falo, vamos lá. Por isso que é tão importante saber aonde você está alocando o seu dinheiro, porque nem todo fundo de papel é uma oportunidade nesse cenário. E principalmente nesse cenário atual, que a gente está falando de 2 aumentos consecutivos já contratados de 1 ponto percentual, Selic aqui traçada de 15% ao final de 2025, a gente só tem aqui uma perspectiva de início de ciclo de corte da Selic a partir de 2026, ou seja, todo esse cenário dito, que é o cenário de hoje, janeiro, que a gente está olhando aqui, é óbvio que a gente vai começar a entender, os próximos meses serão cruciais para a gente também entender a eficácia dessa política, né, dessa política monetária, o quanto ela realmente está surtindo efeito, está tendo resultados, até as questões relacionadas aos gastos fiscais impactaram também significativamente. Então, dito tudo isso, meu ponto é importante escolher, principalmente nesse cenário que a gente está traçando e está entendendo hoje, fundos com dívidas e com certificados de recebíveis imobiliários mais high grade. Por quê? Primeiro, o spread, ou seja, a diferença de remuneração entre um título high grade para um título high yield, hoje ela está pequena, mas você está correndo um risco consideravelmente acima, entendeu? Então, por isso, nesse cenário atual, faz mais sentido você focar em fazer suas alocações e manter no seu portfólio, principalmente fundos de papel mais high grade. E aí, nesse contexto, na minha visão, os fundos mais high yield, eles têm sim essa tendência, talvez a gente vê alguma inadimplência. O ponto importante a gente está falando de patamares de juros elevados. Agora, quanto tempo esses juros permanecerão elevados? Por quanto tempo? Porque esses juros de 2 dígitos, a 14%, a 15%, é um percentual elevado. E aí, essas inadimplências, elas começam a surgir principalmente num período longo de manutenção dessa taxa de juros nesse patamar. Mas, inicialmente, vamos lembrar que inadimplência, tudo isso, ela começa a aparecer depois que cenários como, vamos alongar a dívida, vamos
renegociar essa dívida, vamos repactuar, enfim, depois que tudo isso é feito. Então, na minha visão, isso pode acontecer, o risco maior está concentrado principalmente nos fundos high yield. É importante a gente ficar agora monitorando, porque esse cenário traz sim um cenário de um pouco mais de, eu diria, fragilidade do lado do tomador, porque a dívida fica relativamente mais cara. Então, vale olhar emissor, garantia, diversificação Com dos certeza. papéis ali. É olhar o fundo como um fundo de crédito mesmo. O né? crédito tem risco, né? Exato. Então, E é risco de calote, né? Diferente de... Geralmente a gente pensa, especialmente em produtos mais líquidos em renda variável, o risco é de preço. Então, um dia está um pouco mais alto, um dia um pouco mais caro, você consegue sair sempre. Crédito, muitas vezes, a saída é difícil, e quando não se paga, não se paga, né? Mas você bem colocou, também tem os sinais de alerta. Dificilmente vai virar a chave e amanhã você vai acordar com uma dívida não paga. Então dá para ir acompanhando se esse título high yield começa a dar sinais sim. de que tem dificuldade de pagamento, você já vai pulando fora, né? E os gestores também, eles são obrigados a trazer essa transparência no próprio relatório. Então, assim, hoje os fundos imobiliários, eles têm essa frequência desses relatórios gerenciais, onde a gente tem muita transparência, a gente tem muito mais clareza de onde está o nosso dinheiro, quais são as garantias, porque eu diria que o sistema e o formato como os CRIs estão estruturados, a gente vê hoje, eles são CRIs que têm boas garantias no geral, né? Claro, a gente tem aqui que olhar casa a casa, fundo a fundo, detalhe do portfólio. E aí um ponto legal que você comentou é que nem sempre é tão fácil sair de um crédito, enfim, tudo isso. E a gente sabe que também o gestor, uma das últimas alternativas, ele quer liquidar essa garantia, porque a gente sabe que às vezes algumas garantias são, né, dão dor de cabeça. Por isso que a qualidade da garantia é tão importante. Mas um ponto também importante é que através dos fundos imobiliários de papéis, esses fundos imobiliários recebíveis, você tem uma grande diversificação desses CRIs. Então, tem fundos que têm 100 e tantos CRIs no seu portfólio, 120, enfim, muito mais até. Então, como tem essa grande diversificação, a exposição do portfólio, a gente acaba tendo até eu diria que acaba mitigando riscos. Então, diferente de comprar o crédito direto, que você tem uma exposição ali direta, aqui você tem uma diversificação, o que acaba sendo muito positivo também. E traz essa rentabilidade, né? Você está trazendo, você bateu alguns momentos na sua fala no gestor. Uhum. Eu vou desviar um pouquinho a rota normal, trazer uma pergunta quase conceitual aqui. Tem espaço no mercado de FI, tem espaço para o gestor gerar valor para o fundo? Na minha visão, na minha concepção, sim. Você olha o gestor, na hora de investir no fundo, você olha o gestor para ver se aquele é o nome certo? O time de gestão, ele traz um histórico profissional, um histórico, por exemplo, não só na análise do crédito, né, mas um histórico de compras e transações desses imóveis de portfólio. Então, um time que tem um histórico muito positivo, que tem poucos defaults de crédito, que tem uma análise muito criteriosa, que traz uma relação risco-retorno melhor, eu diria, equilibrada e balanceada para o investidor. Um time de gestão com uma boa qualidade, com uma boa expertise, ele tem um intangível, né? Esse intangível que acaba chamando a atenção de uma maneira positiva. Então, tem várias casas e vários fundos que dificilmente negociam, eu diria, com descontos expressivos até pela própria qualidade do time, né, de ser reconhecido. Mas, claro, esse é um fator até intangível, eu diria. E é difícil mensurar 100% isso. Mas, óbvio, existem excelentes fundos de boas gestoras, de excelentes gestoras também, que ao mesmo tempo também, num cenário como o atual, estão sendo negociados com desconto. Então, isso é importante, a qualidade é importante para a gente fazer essa mensuração, mas o cenário macroeconômico também impacta ali diretamente nessa precificação. Então, é difícil mensurar 100% assim, olha, isso se converte em tanto na precificação, entende? Mas, ao mesmo tempo, tem um intangível no âmbito de ter esse histórico, de ter esse reconhecimento, de ter esse retorno, de ter essa
mensuração de risco-retorno também, essa melhor, eu diria, balanceamento, e se historicamente paga dividendos consistentes, se o guidance tem eu diria, uma transparência na comunicação, tudo isso é muito positivo para a gestora, né, para o gestor e para o investidor principalmente. Então, é por isso até que a gente incentiva sempre, né, que esses gestores tragam cada vez mais transparência, mostrem mais o seu trabalho, porque isso é muito positivo também para o investidor e para eles. Maravilha, estamos batendo esse papo com a Maria Fernanda Violatti, falando um pouco sobre fundos imobiliários, sobre os desafios desse segmento, desse tipo de investimento, especialmente nesse ano de 2025, cheio de incertezas, novidades e antigos problemas. Também como lidar com a oscilação da curva de juros, como lidar com esse patamar de curva de juros e onde estão as oportunidades, né, as vantagens para esse momento dentro das diferentes nuances dessa classe de ativos que tem ali tantas diferenças, tantas cores dentro de si. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com a Maria Fernanda Violatti, falando sobre fundos imobiliários, sobre as oportunidades para essa classe de ativos aí nesse desafiador ano de 2025, como olhar para esses fundos de formas diferentes para esse patamar de juros, o que olhar de papéis, o que olhar de tijolos. E eu queria voltar para esse bloco justamente fazendo esse overview das classes, das distintas subclasses dos fundos de tijolos para 2025. O que você comentou no primeiro bloco ainda sobre o desconto interessante aí para os fundos de laje e mesmo esse olhar para os fundos de logística. O que a gente pode colher de vantagens e pontos de atenção para essas distintas classes de fundos de tijolos para o ano aí que está começando agora? Muito bom. O ano de 2024, a gente terminou com uma queda do IFIX em 5,89%. Só que o dado interessante é que essa queda ela foi consensual em todos os setores. Todas as classes, foi uma queda democrática. Foi democrática. É engraçado, mas é triste, na verdade. Porque até mesmo os fundos de papéis tiveram seu retorno total ali com uma queda, ou seja, o retorno total leva em consideração o ganho de capital, a valorização da cota, mais os dividendos que são gerados por aquele fundo ou por aquela classe. E aí, nesse caso, o que eu quero dizer no geral, todos caíram. E quando a gente está falando de lajes, de logística, de shoppings, de todos os segmentos dentro de tijolos tiveram um desempenho negativo. Principalmente porque os meses de setembro, outubro, novembro e até dezembro teve uma queda relativamente menor, porque a gente teve um rallyzinho ali nas últimas 2 semanas, eu diria, mas os outros meses a gente teve quedas acentuadas do IFIX, quedas que a gente não via há bastante tempo, né? Acima de 2% no mês. E aí, com isso, as classes passaram a negociar com descontos substanciais, bastante significativos para o momento atual. Então, como eu comentei, lajes negociando com mais ou menos 40% de desconto, logística com mais ou menos 28%, shopping centers também. E isso aqui eu estou falando tudo em relação aos fundos que compõem o IFIX. E aí, Felipe, ponto interessante quando a gente olha o cenário de 2023, indo um pouquinho para trás, quando a gente teve o início da queda da taxa de juros Selic, a gente teve uma recuperação significativa dos fundos imobiliários de tijolos. E os que primeiro se recuperaram foram principalmente os fundos de shoppings, que apresentaram aqui uma performance ao final do ano também de 2 dígitos, positiva, bem elevada. E aí o ano passado eles caíram aproximadamente, o ano de 2024, aproximadamente 11% no ano. A parte boa é que caíram, né? Assim, não caíram tanto quanto a gente, na verdade, não tem muita parte boa, né? Esse é o ponto, mas assim, caíram menos até do que a gente viu essa correção que aconteceu em 23. Mas o que eu queria dizer
quando a gente olha nas classes como um todo, fundos de lajes corporativas, eles estão como a classe mais descontada e a gente sabe que diversos desses imóveis, os parâmetros, a taxa de vacância tem reduzido, principalmente em regiões mais consolidadas. Então, se a gente olha Faria Lima, Vila Olímpia, a região da Berrini, a própria Paulista, quando a gente olha várias regiões de São Paulo, essas regiões já têm patamares, já estão, né, negociando com taxa de vacância baixa e estão negociando com preços de aluguéis mais elevados. A gente viu recentemente preços de aluguéis na Faria Lima que não se via há bastante tempo. O preço do metro quadrado elevadíssimo nas últimas transações que aconteceram aqui, eu diria que nos últimos 30 dias, né? Então, um pedaço de janeiro e dezembro, que são transações significativas. E isso eu quero trazer. O ponto é, o preço do metro quadrado desse aluguel não reflete justamente o que a gente está vendo nesse mercado, nesse segmento como um todo. Mas aí é importante também falar que diversos fundos têm exposições em regiões que também estão tendo desafios maiores, como, por exemplo, a região de Barueri, que tem um desafio maior para conseguir novos inquilinos, é uma região que tem uma vacância mais elevada. A gente tem visto, no geral, uma boa recuperação. Porém, quando a gente fala da classe como um todo, né, não, são casos mais específicos, fundos mais pontuais que têm essas exposições, eu diria, em regiões mais consolidadas. E aí o outro ponto é logística. A gente está vendo um aquecimento, eu diria, não um aquecimento, mas uma manutenção de eu diria que uma demanda desse segmento especificamente. Então, por isso, não está condizendo, né, com o que a gente vê ali no secundário, com o próprio segmento. E shoppings também, né? Os indicadores operacionais dos shoppings têm cada vez mais melhorado, a gente tem visto, no geral, melhores performances, dividendos constantes e consistentes, né? Isso é muito bom, porque a constância do pagamento do dividendo no mesmo patamar desses shoppings é algo que acaba trazendo maior segurança e isso é algo positivo. Então, se eu pudesse falar assim, no geral, Lajes, provável que a gente veja, né, sofrendo um pouquinho mais, os descontos mais expressivos. E aí, assim, logística, um segmento mais resiliente, shoppings também, um segmento que tem tido uma boa performance, né, nos últimos anos, eu diria. Agora, aqui não dá para negar, aqui é seleção de fundos, é seleção de ativos, é análise criteriosa, entender portfólio, entender imóvel e fazer as escolhas baseado naqueles fundos que têm a maior possibilidade de retomada no primeiro momento que a gente começar a ver essa expectativa ou uma possibilidade desse início do ciclo de queda da taxa de juros Selic ou minimamente um fechamento de curva de taxa de juros de longo prazo. Então, o que acontece com os fundos de tijolos no geral? No geral, agora precisa ser feita uma bela seleção, porque esses fundos tendem a pagar um carrego relativamente menor se comparado aos fundos de papel. Fundos de papel, eles estão surfando numa alta positiva. A Selic está subindo, os dividendos estão subindo, o IPCA está subindo, permanece pressionado e os dividendos permanecem, né, sendo pagos de maneira robusta. Então, o que eu quero dizer é, diferentemente desses outros fundos, aqui também a gente tem que entender a capacidade desse portfólio em gerar esses dividendos no futuro. Então, sai um inquilino, é fácil repor esse inquilino? Essa região é uma região demandada? Como que é o funcionamento? Como que é esse contrato? É um contrato de curto, de longo prazo? Tudo isso. Quando é o vencimento dos contratos? É no momento que talvez seja mais oportuno para o fundo, né, no caso, para o proprietário ou para o inquilino? Então, detalhezinhos são muito importantes. E a localização, a máxima do real estate sempre segue aqui, que é muito importante também, analisar onde está localizado esse imóvel, porque um imóvel muito bom, de altíssimo padrão na Faria Lima, tem um valor X, e ele numa localização totalmente remota, tem um valor totalmente diferente. Então, isso é crucial também. A gente começa a ver movimentações para desinvestimento, então aproveitar esses descolamentos do preço de mercado do ativo para o valor de mercado do fundo imobiliário para eventualmente colocar esse imóvel ao mercado
gerar um caixa, seja para distribuir, amortizar para os atuais cotistas ou mesmo para eventualmente caçar outras oportunidades de investimento depois, dado que é um mercado que está difícil de fazer um follow-on. Como é que a gente começa a ver essa turma se agitando para desinvestimentos diante desse cenário? É uma boa pergunta. No geral, os desinvestimentos eles têm que fazer também muito sentido no âmbito de gerar lucro, de realmente ter alguma coisa que vá fazer essa... Lembrando que quando a gente está falando de fundos imobiliários, diferente das empresas, que, por exemplo, você gerou o seu lucro, você não é obrigado, né? Uma empresa gera o lucro, ela não é obrigada a distribuir 95% desse lucro para o cotista. E já aqui nos fundos imobiliários tem essa obrigação. Então, assim, no mínimo, o cotista vai receber 95% de todo o lucro que o gestor e o fundo ali gerar. Então, para ele fazer o desinvestimento, ele tem que entender que chegou-se ao ciclo, né, ao fim do ciclo, talvez a um preço ali que ele consegue, né, olha, dificilmente vou conseguir esse valor aqui, então esse preço do imóvel, e ele também tem que enxergar, muito provavelmente, uma nova alocação que vá superar os parâmetros desse investimento atual para ele fazer esse desinvestimento. Então, até porque, vamos lembrar, se ele não consegue fazer uma nova alocação, ele vai ter que amortizar esse valor. Dificilmente um gestor quer vender um imóvel simplesmente para amortizar o valor para o cotista. Então ele tem que agregar valor, né? Então essa gestão ela tem que ser feita de uma maneira muito sábia para que, se está vendendo um ativo, ele consiga repor por um outro ativo que talvez vai gerar maior capacidade de valorização no longo prazo. Então ele olha para esse parâmetro, ou vai gerar uma receita mais elevada. Então, algum parâmetro ele tem que ter em benefício aquele que ele está desinvestindo. Então, é muito difícil falar assim de uma maneira empírica, né? Mas, basicamente, é essa a lógica que norteia. Porque, vamos lembrar que se ele não fizer uma alocação com esse valor do ativo, ele tem que amortizar esse valor para o cotista, o que não é algo também muito agradável, né? Ele vai reduzir o tamanho do fundo dele, né? Eu queria aproveitar sua presença vestindo aqui a brincadeira lá do Faria Lima Elevator, o jaleco de buy side, porque aqui você está olhando os imóveis, os fundos, do ponto de vista de uma compradora ou investidora. Eu tenho uma pergunta e geralmente eu puxo do sell side desses ativos, mas que é o seguinte, quando a gente olha os REITs americanos, por exemplo, é muito comum buscar renda residencial. Né? Então você ter grandes REITs de renda residencial realmente muito grandes. Enquanto aqui no Brasil, a gente está aqui falando há alguns minutinhos já sobre fundos imobiliários e a gente tem um lastro muito forte no corporativo, um pouquinho de shopping também, mas muito corporativo, seja via laje, seja via logística, né? Como é a sua visão, olhando desse ponto de vista nesse jaleco de buy side, né, sobre os fundos de renda residencial no Brasil? Tem espaço, eles são atraentes, é uma classe que está meio engatinhando ainda, então vocês olham menos. Como para você, do lado de compradora, surgem esses bichos relativamente novos de renda residencial dentro dos FIs? É uma boa pergunta, porque no geral realmente é um segmento que não está tão desenvolvido, ou seja, tem bastante espaço para desenvolvimento. Acho que os REITs eles têm até umas características um pouco distintas do que são os fundos imobiliários, o risco que está associado também é um pouco diferente. Claro que o mercado de REITs dos Estados Unidos é um mercado que está muito mais avançado e evoluído e muito à nossa frente aqui, à frente dos fundos imobiliários. Então, sem sombra de dúvida, eles acabam sendo até, né, um guidance que a gente espera aqui para os fundos imobiliários. Mas, ao mesmo tempo, falando aqui diretamente, então, pelo fato deles terem essa exposição de uma maneira até distinta, então tem a participação na SPE, enfim, tem algumas coisas, a própria empresa tem ali, né, dentro do REITs. Aqui, a gente tem a participação específica no projeto, né? Então, a gente não é na empresa, é no projeto. E isso diferencia um pouquinho. E, muito provavelmente, eu vou até trazer um outro ponto, que é quando a gente está falando do desenvolvimento imobiliário, ou seja, a gente está falando de um fundo
que ele vai ter uma curva J, ou seja, primeiro ele vai ter um período que ele vai despender de muitos gastos para que depois, eventualmente, ele consiga, né, ter esse retorno, seja através da venda ou então que ele comece o ciclo de exploração de renda. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento imobiliário residencial, realmente é um setor, um segmento que talvez a gente veja uma combinação de desenvolvimento junto com exploração de renda, que já acontece também nos corporativos hoje, né? A gente vê vários fundos, por exemplo, de lajes corporativas, que tenham ali exposição em ativos que estão em desenvolvimento, mas que ao mesmo tempo têm ali os seus prédios que são os grandes geradores de aluguéis, né? Essa receita mensal através dos seus inquilinos. Porque quando a gente está falando desse ativo, esse a desenvolver, esse imóvel a se desenvolver, ele não gera rendimentos, esses dividendos mensais. Então, a classe dos fundos imobiliários é muito lembrada e conhecida pelos dividendos mensais. Agora, quando a gente está falando de ativos de renda, né, ou seja, já estão prontos para exploração, a gente tem visto, sim, diversos fundos já começando a explorar essa característica, essa possibilidade. Então, seja short stay, né? Ou seja, essas hospedagens de curta duração. Então, nós temos visto já alguns fundos sendo estruturados com esse propósito também para renda. E sim, na minha visão, eu acredito que é algo que a gente tem bastante aqui potencial para desenvolver, uma avenida ainda grande para alcançarmos os tão queridos REITs, os tão famosos REITs. Estamos batendo esse papo com a Maria Fernanda Violatti sobre fundos imobiliários, oportunidades desse setor, desenvolvimento e onde olhar supostas eventuais vantagens e ajustes para cada subsegmento e aproveitar esse ano diferente de 2025 que está começando, surfando as boas ondas dos fundos imobiliários. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o nosso quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com a Maria Fernanda Violatti, falando sobre fundos imobiliários, sobre as oportunidades desse segmento de investimento e as nuances dos subsetores. Eu queria voltar nesse último bloco falando um pouco da Mafê também, né? Você passou muito tempo como head de fundos estruturados lá na XP, pensando muito esse lado mais institucional. E você tem feito um trabalho muito bacana, inclusive com as mídias sociais, de olhar o investimento em fundos imobiliários, até fazendo a ponte com o que eu tinha comentado no bloco anterior, com essa visão mais de buy side, de investidor de um fundo imobiliário, como escolher esses fundos que você investe. Que é um negócio inovador. Tem aqui quem surgiu já em produção de conteúdo, que é diferente, você comentar sobre o universo de FIs, mas você como uma bagagem institucional, trazendo essa visão de seleção de ativos, é um trabalho super bacana. E eu queria provocar um pouco de ver essa ideia de ir para esse novo mundo, de distribuir esse conteúdo de uma outra forma, e como tem sido essa experiência aí. Muito bom, interessante, realmente, né, que é algo que eu acabei trilhando talvez um caminho distinto do que as pessoas que estão ali nas redes sociais, né, ou seja, como um lado analítico muito aflorado, como uma analista dentro do mercado financeiro, e hoje estou ali presente nas redes sociais e fazendo essas análises. Mas isso tudo surgiu, Felipe, de uma maneira que justamente através dessa posição e dessa função, eu tinha muito contato com um investidor, pessoa física, tinha muito contato com as dores das pessoas, então sentindo realmente a dificuldade de fazer os seus investimentos, sentindo a dificuldade de entender qual que é o momento certo para sair de um fundo, qual que é o momento certo para entrar. Poxa, eu tô vendo as minhas cotas derreterem, será que eu saio? Que essa é a pergunta que eu mais tenho recebido no momento. Então, assim, muitas pessoas preocupadas com o cenário atual, como que minha carteira tem que estar alocada e claro, isso perante, né, a grande corretora que eu trabalhava, que era a XP, e que eu estava à frente ali do research, né, as análises dos fundos imobiliários e dos fundos listados como um todo,
Eu fazia isso de uma maneira geral para milhares e milhares de pessoas, mas eu não conseguia dar uma atenção tão detalhada para cada pessoa, para cada cliente, como eu gostaria até, inclusive. E aí, nascendo dessa oportunidade, justamente dessa proximidade com os clientes, de entender as dúvidas, as dores, entender que justamente as pessoas, elas se sentem perdidas ao fazerem seus investimentos, porque um grande problema que nós temos é realmente a questão da educação financeira. A gente não tem essa educação financeira na escola, a gente não aprende minimamente como fazer finanças pessoais, seja ter um controle de gastos, de receita, enfim, a gente não consegue nem o básico como um todo, a gente aprende isso na escola. E aí, quem dirá, né, os investimentos, que é um próximo passo de quem já sabe controlar suas finanças, de quem já tem uma sobra dessa sua receita mensal. E aí, para você começar a investir, para você começar a pensar no seu futuro, construção de patrimônio, ou então utilizar a classe de produtos, por exemplo, como fundos imobiliários, para ter no futuro uma geração de renda passiva, né? Gerar renda passiva, ter uma renda extra mensal, quem não quer? Então, entendendo essa necessidade e justamente essa vontade das pessoas em garantir, porque hoje, Felipe, é impossível você pensar que você vai se aposentar com o FGTS. Então, assim, é muito difícil a gente pensar que a gente vai ter uma aposentadoria que vai ter dignidade, seja em termos de saúde, minimamente até medicamento, quando a gente ficar muito mais velho, né? A população está envelhecendo também, e o valor que é pago é muito baixo, a gente não cobre nem os custos básicos. Então, pensando no todo, eu comecei a ver que essa já começou a ser uma aflição, um desejo e até uma dor de muitas pessoas no âmbito de, meu Deus, com essa aposentadoria do FGTS eu não vou conseguir viver. E a classe dos fundos imobiliários permite tanto que a pessoa faça uma construção de patrimônio, aquela pessoa que ainda não tenha, né, não tem um patrimônio grande para eu viver de renda, mas eu quero construir através dos juros compostos. Então, pela classe, você consegue reinvestir seus dividendos, além de novos aportes, com a constância e com a disciplina, você consegue alcançar, né, essa tão sonhada aposentadoria, uma renda passiva. Ou então, se você já tem um patrimônio e quer ter uma renda passiva, também a classe possibilita. E vendo toda essa dor das pessoas e vendo toda essa situação e fazendo bastante disso, ensinando muito da classe, fazendo análise, entendendo qual é o momento de mercado, quais são as melhores oportunidades, como alocar melhor seu portfólio, fazendo essas descorrelações, diminuindo riscos, maximizando o retorno para o cotista, para o investidor, na verdade. Enfim, tudo isso acontecendo, eu percebi que eu tinha uma oportunidade para expandir. Então, tornar essa possibilidade hoje de você que está aqui também nos assistindo, ter acesso, né, a uma mentoria onde eu vou ensinar como que você faz isso, como que você identifica facilmente essas possibilidades de uma maneira que não seja tão difícil, com uma linguagem mais fácil, como identificar a oportunidade, como constituir sua carteira e minimamente estar perto aqui para que a gente consiga montar isso a 4 mãos, né? Então, dar uma dedicação maior aqui também para o investidor que está nos assistindo. Então, basicamente, tudo isso surge através de uma dor que eu vi constantemente de milhares de pessoas que eu consegui estar perto através da corretora, através da XP. E aí, com isso, é um novo caminho, né? Realmente é algo que eu estou aqui possibilitando essa oportunidade. E para ser sincera com você, Felipe, não sei e muito provavelmente eu não farei assim dessa maneira como eu estou fazendo outras no rodadas, futuro, né? Porque eu estou possibilitando algo assim que é literal, uma dedicação muito grande minha, onde eu vou realmente estar muito próximo das pessoas e de uma maneira que, né, assim, digamos que o valor desse tempo, de todo esse estudo que eu tive, né, digamos que tá barato, eu diria assim, né, vamos falar dessa maneira, brincadeiras à parte, mas é uma oportunidade também para que a pessoa consiga montar essa construção de portfólio a longo prazo, é uma oportunidade para que a pessoa também consiga aprender, né? Principalmente é isso, é aprender. E aí, nessa nova etapa, então eu tenho uma mentoria onde a pessoa aprende sobre fundos imobiliários, né, aulas comigo, então é um momento que a gente vai ter ali de tirar dúvidas, de aprender, então eu vou explicar, eu vou ensinar, vamos fazer uma composição de carteira também, e além desse momento comigo, tem também aulas de renda fixa, de como fazer investimentos em ações, como fazer estratégias
imobiliárias, que não são estratégias tão óbvias, por exemplo, como consórcio imobiliário, dá para você também aproveitar essa estratégia e entender o que está fazendo mais sentido na sua vida no momento. E também, por fim, não dá para a gente negar, criptomoedas está super em alta, então também tem uma aulinha ali para a pessoa aproveitar e entender como fazer, né, como ter uma pequena exposição, se já é seu momento de ter uma exposição em criptomoedas. Então, basicamente, agora estou nessa fase, inclusive convido a você, se tiver interesse de participar, eu estou ali no Instagram, @mafeviolati, com 2 Tzinho no final, e lá no link da bio, você pode se inscrever para participar da minha mentoria. Maravilha. Lembrando que são vagas limitadas, então se as vagas já tiverem se encerrado, porque nessa altura do campeonato pode ser que já se encerraram, eu não consigo garantir, porque eu quero dar justamente a minha atenção, quero entregar qualidade para as pessoas, então eu não quero fazer uma turma tão grande para não perder esse controle, né? Sem dúvidas. Estamos chegando no final. Queria agradecer imensamente sua participação. Muito obrigado por ter vindo, dividir seu tempo, seu conhecimento aqui com a nossa audiência. Foi um grande, grande prazer recebê-la mais uma vez. Eu que agradeço, um prazer muito grande. Gente, se tiverem dúvidas também, podem me contactar. Eu sempre adoro falar sobre fundos imobiliários, então vai ser um prazer também tirar as dúvidas de vocês. E muito obrigada pelo convite, uma honra sempre participar com vocês, com a Com Dinheiro aqui, que sem sombra de dúvidas é super útil para a gente ter os dados, indicadores e fazermos as análises dos fundos imobiliários. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigada. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro é uma parceria aqui entre a Com Dinheiro e a BBC News para trazer para vocês essas mentes brilhantes do nosso mercado financeiro, quem faz e pensa esse mercado todos os dias, para esse bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo essas provocações, insights e construindo o seu próprio jeito de pensar investimento, sua própria opinião, sua própria decisão. Se você quiser saber um pouco mais também da Com Dinheiro, como ela pode ajudar a você, seus investimentos, seu negócio, como buscar lá esses dados, inclusive de fundos imobiliários, na Com Dinheiro, visite lá www.comdinheiro.com.br, manda lá pra gente também um e-mail em contato@comdinheiro.com.br. É sempre um prazer receber aí o contato de vocês. Eu aguardo também o seu convite para um café. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Antes que alguém me puxe a orelha, você também agora tem o @você.comdinheiro no Instagram, então você pode acompanhar os making-offs, receber lá os cortes do programa pelo Instagram também. É um trabalho que a equipe tem feito, tem desenvolvido aí nos últimos dias. Agora sim, ficamos por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e até a próxima.